Eu confesso que normalmente... Diga. Ok. Não estou muito habituado a utilizar o Zoom. Como é que eu faço para mostrar os meus slides? Aqui em baixo onde diz Share Screen. Share Screen, ok. Aí deve conseguir. Ok. Ora bem, então, para dar início a este seminário, renovar as boas-vindas a todos por estarem, quer os alunos da licenciatura em Gestão Sustentável da Cidade, os finalistas, quer outras pessoas que eu sei que não são e que estão a assistir, e portanto agradecer antes de mais essa disponibilidade. E portanto este seminário em particular está incluído num conjunto de 5, 6 seminários que nós costumamos organizar no âmbito da cadeira de projeto final, da licenciatura de Gestão Sustentável das Cidades, e hoje pedimos um representante da Bolt, neste caso ao Marco Molé, que é, peço desculpa se não disse bem o seu nome, que é diretor de operações da Bolt em Portugal, que pudesse partilhar connosco um bocadinho sobre um meio de locomoção, digamos assim, começa a fazer enfim, o seu caminho nas nossas cidades, numa perspectiva daquilo que nós chamamos de mobilidade suave, ou seja, tendo em conta que uma dos trilhos, um dos caminhos para a sustentabilidade das cidades e da descarbonização das cidades, etc., passa por reformular a forma como nós nos movemos nas cidades. E aqui as trotinetes ocupam eventualmente um papel interessante e têm vindo a ocupar esse papel. Penso que é uma experiência relativamente ainda recente, acho que ainda podemos dizer que é recente em Portugal, e portanto admito que tenha sucesso e tenha eventualmente desafios que também que tem que enfrentar, e portanto foi para refletir um bocadinho e para nos apresentar um bocadinho e para nós aprendermos um bocadinho mais sobre isto, pedimos ao Marco que pudesse partilhar um bocadinho connosco, e agradecia desde já a disponibilidade por estar aqui connosco durante este tempo. E pronto, não vou ocupar mais tempo, digamos, o ecrã é seu, depois no final quem quiser naturalmente fazer perguntas, penso que o Marco estará disponível para poder responder. Mais uma vez, muito obrigado, Marco, e é tudo seu. Ok, obrigado. Obviamente, antes de nada, obrigado pelo convite para vir cá e falar um bocadinho convosco sobre a nossa realidade, como é que é a nossa vida, como é que nós trabalhamos, os desafios que enfrentamos e aquilo que podemos contribuir para o bem-estar e o evoluir das cidades nas quais vivemos. O que eu vou tentar fazer obviamente, preparei uma breve apresentação. Pelas minhas contas, isto devia demorar cerca de 20 minutos a fazer. Eu não estou muito limitado em termos de horário, portanto, se quiserem fazer mais perguntas e fomos um bocadinho para além do horário pré-estabelecido, estão à vontade. Mas, sim, no final façam todas as perguntas que acham pertinentes. Não há perguntas proibidas, algumas respostas proibidas, mas isso também não faz mal. Então eu vou agora só partilhar o meu ecrã e assim vamos correr aqui esta nossa apresentação. Está sem som, Marco. Tirou o som. Espera aí. Aqui do lado esquerdo em baixo. Agora já me ouvem? Agora sim. E vêm os slides? Não, os slides não. Tenho que voltar a fazer share screen, veja lá. Estávamos a ver bem os slides, deixámos foi de ouvir. É porque tem aqui um piquinho do Tab Audio Share. E agora, conseguem ouvir? Sim, senhor. Okay, está a carregar, okay. Espera aí, ainda está a carregar o... Não vemos o ecrã. Não vê? Não vemos. Importa-se fazer outra vez. Ok, stop agora sharing. sim. Agora...
Ok, vamos mais Vamos uma lá vez. chegar, vamos lá chegar. A terceira é que é. À terceira é que vai ser. Share, tap, audio, share. Acho que capaz de ser só um bocadinho mais lento. Já está, já está. Ok, muito Perfeito. bem. Então vamos começar pelo início. Quem é a Bolt? O que é que nós fazemos? Onde é que nós viemos? E o que é que nós queremos vir a fazer no futuro? A Bolt começou em 2013 na Estónia, a nossa sede está lá, e atualmente está presente em Portugal com 3 linhas de negócio, que é os TVDS, os chamados carros que começam em U e acabam em BER. Seguidamente, temos, é assim que a malta normalmente se refere a este tipo de serviço. Segundo, o serviço do qual vamos falar hoje, aquilo que nós chamamos as duas rodas, essencialmente porque se trata de trotinetes e bicicletas elétricas partilhadas. E temos uma terceira vertical, ou linha de negócio, que são as entregas, tanto de supermercado como de restaurantes, fazer as entregas em casa. Temos ainda uma quarta vertical, mas que ainda não está presente em Portugal, ainda é muito jovem, tem muitos desafios operacionais, que é a partilha de automóveis à semelhança das trotinetes e das bicicletas, ou seja, os carros estão na rua, chega lá, desbloqueia o carro com a aplicação, pega no carro e depois deixa num sítio e está pronto para a próxima pessoa. Pronto, ao longo destes 9 anos, a Bolt tem vindo a crescer de forma muito interessante, ou seja, já estamos presentes em 45 países, em 400 cidades, e tudo isto nos tem dado alguma experiência para, quando estamos a dialogar com as câmaras e fazer as nossas recomendações no sentido de o que é que funciona bem e o que é que funciona mal, já podemos fazê-lo com, digamos, algum conhecimento de causa. Não obstante isso, obviamente, cada sítio é um sítio. Coimbra não é Lisboa, Lisboa não é Paris e Paris não é Tallinn na Estónia. Cada sítio tem a sua geografia, a sua demografia e os seus desafios particulares que têm que ser resolvidos para ter um serviço a funcionar como deve ser. Temos conseguido já uma escala muito interessante nestes três negócios, temos mais de 100 milhões de clientes inscritos na plataforma, já levantamos mais de 2 bilhões de euros em capital de risco para financiar as nossas operações, já temos mais de 2 milhões e meio de parceiros e slayers, essencialmente condutores inscritos na plataforma, somos 3 mil pessoas, até ao final deste ano estamos a contar em ser cerca de 6 mil pessoas, mas sobretudo o que é mais interessante para aqui pelo mundo da micromobilidade é que nós somos o único operador de micromobilidade que desenha e fabrica as suas próprias trotinetes, ok? Ou seja, temos 2 fábricas nossas e também não há ninguém que tenha mais trotinetes ou veículos de micromobilidade, não, ok? A data de hoje são 130 mil, com as outras que estão entre produção no banco a caminho da China e no armazém à espera da luz verde dos municípios para as colocar na rua. Esperamos chegar ao final deste ano com cerca de 250 mil veículos a andar pelas ruas da Europa. Qual é a nossa missão? Pronto, a nossa missão oficial é esta de ser mais fiável, seguro, económico e sustentável. A nossa missão informal ou interna chama-se Stop Carmageddon, ou seja, acabar com os carros privados, ok? Nós acreditamos que o carro privado já teve o seu dia, ocupa uma quantidade enorme de recursos, seja a nível de custo para as pessoas, a nível do trânsito nas cidades, a nível das emissões que os veículos fazem, ao nível do espaço ocupado pelo estacionamento, perfeitamente desproporcionado. Ou seja, o que temos de fazer enquanto empresa é criar todas as soluções para que uma pessoa tenha na palma da mão, literalmente na palma da mão no seu telemóvel,
uma solução para qualquer seja a viagem que ele queira fazer, sem precisar recorrer a um carro privado. Ou seja, tem uma viagem de 2 km para fazer, vai de trotinete. Tem uma viagem de 5 km para fazer, vai de bicicleta elétrica. Tem uma viagem de 10 km para fazer, vai de carro. Tem uma viagem de 100 km. Pega num carro e vai ele a conduzir e aluga o carro durante o dia, ou o meio-dia, ou o tempo que for preciso para chegar ao seu destino. E com isto já não precisa, de facto, de ser dono de um automóvel, já não se tem que preocupar com isso e não tem toda essa despesa associada a isso. O resultado disto, no fundo, é tão simples como melhorar a qualidade de vida das pessoas e a qualidade do urbanismo e da experiência que é viver nos centros urbanos. Como sabemos, cada vez mais as pessoas tendem-se a congregar nos centros urbanos, resultando em menos trânsito, a melhoria da qualidade do ar e libertação deste espaço todo ocupado pelo estacionamento e a circulação dos automóveis para coisas mais simpáticas, como este exemplo que eu pessoalmente adoro, que é, isto é um caso verídico em Lisboa, que era um lugar de estacionamento, agora é um sítio que as pessoas podem usar para desfrutar durante o seu dia. Em termos de impacto, começamos a ter evidências reais de que a nossa tese de que estes veículos na micromobilidade são uma alternativa genuinamente viável ao automóvel começa-se a comprovar com alguma ciência. O que é que está aqui descrito? Nós fizemos um estudo com o TOI, que é o Institute of Transport Economics da Noruega, e utilizamos o facto de temos esta multimodalidade, ou seja, temos também os carros, para fazer o seguinte: às pessoas que estão a abrir a nossa aplicação e a pedir um carro para ir para um sítio qualquer, aparecia uma pop-upzinha a dizer, olha, e que tal se fosse trotinete? E engraçado é 60% das pessoas aceitaram o desafio e de facto foram de trotinete. E segundo, este efeito foi mais marcado em Lisboa do que em qualquer outro sítio que analisamos. Ou seja, como resultado desta pequena sugestão, hoje em dia, a probabilidade destas pessoas que tiveram esta experiência de, no futuro, utilizarem uma trotinete em vez de pedirem um carro, é de cerca de aproximadamente um bocadinho mais do triplo. Okay? Portanto, sim, as pessoas começam a ver isto como uma alternativa viável para o seu dia-a-dia, como forma de se deslocarem. Quais é que são os principais desafios no mundo da micromobilidade? Como disse, cada cidade é um caso, mas há sempre duas grandes preocupações que as cidades têm e os utilizadores têm. O primeiro é o estacionamento e o seu impacto no ordenamento do espaço público, e o segundo é a segurança, uma vez que esses veículos, apesar de andarem a 25 km a hora, um acidente a 25 a hora ainda magoa as pessoas. Mas pronto, então o que é que nós fizemos e estamos a fazer para tentar comatar esses efeitos menos positivos da nossa atividade? O primeiro, temos soluções onde podemos fazer aquilo que chamamos de estacionamento delimitado, ou seja, virtualmente dentro da aplicação definimos pontos no GPS e o utilizador, se a câmara assim entender, pode ser obrigado a terminar a sua viagem dentro daqueles locais. Ou seja, tenta acabar a sua viagem fora desses locais, simplesmente não acaba a viagem, pode abandonar a trotinete, mas o taxímetro, por assim dizer, continua a contar. O segundo são incentivos e multas. Ou seja, por exemplo, em Lisboa, em certos pontos de estacionamento onde sabemos que há uma elevada procura do serviço e queremos que as trotinetes sejam deixadas lá para o próximo utilizador as pegar, damos um desconto de 50 cêntimos na próxima viagem, se ele de facto estacioná-la lá. E também vamos aplicar, ao contrário, multas. Ou seja, o utilizador pode ter a opção de abandonar o veículo fora do sítio apropriado, num sítio proibido, sujeitando-se diretamente a uma multa que é cobrada ao seu cartão de crédito dentro da aplicação. Neste caso, são 5 euros em Lisboa. Também permitimos a qualquer um utilizar a nossa app para
reportar trotinetes mal estacionadas, e eles usam mesmo. Todos os dias recebemos notificações destas, para as nossas equipas na rua irem buscar as trotinetes aos sítios onde devíamos estar, e isto acontece mesmo, tipo, as trotinetes vão parar às árvores, ao fundo do rio. Pronto, infelizmente o vandalismo ainda é um tema, mas pronto, faz parte do custo de operar e é uma coisa difícil de evitar quando se deixa os veículos na rua 24 horas por dia. Depois, o que é que fazemos? No final da viagem, o utilizador tem que tirar uma fotografia da trotinete para mostrar que ela ficou bem estacionada. E depois temos um motor de inteligência artificial que lê a fotografia e é capaz de prever ou de perceber com taxa de fidelidade de 80% se de facto a trotinete está bem estacionada. E se parece que está mal estacionada, o utilizador recebe uma pop-up na aplicação, dizer, olha, parece que ficou mal estacionado, consulta aqui as nossas dicas sobre como estacionar corretamente. Depois, mais tarde, ainda não estamos a fazer, mas já estamos a planear mais tarde começar a fazer um sistema mesmo de penalização e eventual até proibição de utilizadores reincidentes nesta matéria. Por último, e não menos, uma boa parte daquilo que a minha equipa faz, são as equipas no terreno. Ou seja, temos em todas as cidades em que operamos, temos pessoal com carrinhas que passam o dia inteiro a correr a cidade, a arrumar as trotinetes mal estacionadas, a trocar as baterias, a trazer aquelas que não têm baterias substituíveis. Isto é um esforço muito significativo, mas que ajuda muito neste sentido. Em termos de segurança, o que é que nós fazemos? O modo iniciante, nas primeiras 3 viagens, a velocidade é automaticamente limitada a 15 km/h e o perfil de aceleração também é suavizado para permitir esta fase de adaptação. Segundo, todos os nossos utilizadores têm um seguro incluído, tanto de acidentes pessoais como de responsabilidade civil, e também acontece, com este número de veículos na rua, acontece com haver participações, pessoas que batem nos carros dos outros, por aí fora. Também temos um teste de embriaguez, ou seja, se tenta desbloquear uma trotinete entre as 11 da noite e as 6 da manhã, tem que fazer um teste de velocidade de reação, que é uma espécie de proxy de alcoolemia, e se falha nesse teste, não lhe permite desbloquear a trotinete, mas em contra, sugere-lhe que chame um carro que lhe leva para casa em segurança. O quarto ponto, a detecção de pendura. Estes veículos são veículos desenhados apenas por uma pessoa, não é seguro mais do que uma pessoa, não é seguro para ninguém irem 2 pessoas de cada vez nas trotinetes, mas acontece. Então o que é que fazemos? Utilizamos um giroscópio dentro da máquina para detectar o peso habitual do condutor. E se o condutor habitualmente pesa 80 kg e de repente pesa 150 kg, é porque alguma coisa se passou. Igualmente, se passa a pesar 40 kg, é um bom indicador de outro caso que infelizmente também vimos, que é os pais a passarem a sua conta aos filhos, para os filhos usarem. E não é permitido, isto são veículos para maiores de 18 anos, por causa do seguro, e também por causa da lei europeia. E depois, por último, o que é que fazemos nas cidades em que operamos? Regularmente fazemos aquilo que chamamos de escolas de condução, que é essencialmente vamos a uma praça grande, pomos uns cones na rua, e temos lá pessoal para animar, para que as pessoas possam experimentar como é que é conduzir um destes veículos e que nós possamos aproveitar para ir dando dicas de condução segura, não conduzir nos passeios, utilizar as ciclovias quando possível, respeitar as regras do trânsito e também como estacionar apropriadamente. Em termos de implementação, o que é que nós fazemos para, de facto, implementar este serviço numa determinada cidade? Há uma série de pontos que têm que ser vistos e este sempre um processo iterativo em colaboração com a Câmara. Em última análise, a Câmara é
dona e senhora do seu território, dita as regras. Obviamente, nós tentamos influenciar e dar as nossas recomendações. Gostaria de dizer que há um processo standard, mas depende inteiramente de Câmara a Câmara, e tem que ser feito caso a caso. Mas o primeiro ponto é sempre, ok, qual é que é o modelo de estacionamento que vão utilizar na vossa cidade? O que nós recomendamos sempre, e temos evidências de que funciona em termos de utilização melhor, é aquilo que chamamos de estacionamento livre. Ou seja, o utilizador pode deixar o apartamento em qualquer lado. Não é obrigado a deixá-lo num sítio específico, numa doca ou num parqueamento de tudo. O segundo, então, é o delimitado, onde obrigamos os utilizadores a estacionar nestas áreas, que podem ou não ser fisicamente construídas, podem ser perfeitamente virtuais ou podem ter também identificação visual no ambiente construído. E, por último, temos as docas, que somos o primeiro operador que está a desenvolver esta iniciativa. São docas eletrificadas que não só trancam as trotinetes, o que nos ajuda em termos de vandalismo e um bom estacionamento, mas também carregam as baterias, o que obviamente reduz o número de deslocações que a nossa equipe no terreno tem que fazer para trocar baterias ou para trazer a trotinete de volta à base para ser carregada. Isto é uma iniciativa estratégica para nós, por um fator muito simples. O nosso objetivo é ser uma alternativa ao MEC, okay? Ou ao transporte público. E para isso, quando chega a esse tipo de dimensão, começa a haver muitos veículos espalhados pela cidade. Portanto, se não ficam ordenados, vai ser um problema. Não é possível chegar a essa escala sem a coisa estar bem ordenada. Eu costumo dizer, quando estou a falar com as câmaras, que isto é o equivalente, talvez em Portugal, aos anos 30, quando começavam a ver automóveis. No início, ok, entrava-se na cidade, deixava-se o automóvel em qualquer lado, também é o único que há. Mas quando começam a haver milhares deles, isto tem que ser organizado, senão é um caos para tudo e para todos. O segundo ponto, e tudo isto está suportado dentro do movimento por GPS, onde podemos definir estes polígonos que nos permitem gerir a cidade. Podemos criar zonas proibidas, ou seja, aqui não é permitido circular, e não só o veículo para de andar, mas trava ativamente, ou seja, para o veículo dentro desta zona tem que levar às costas. Segundo, podemos também criar zonas lentas, sobretudo para zonas de elevado fluxo pedonal, onde o limite de velocidade é automaticamente reduzido, portanto ele pode continuar a acelerar, não vai passar daquele limite de velocidade. Podemos criar estas zonas de proibição de estacionamento, como é o caso da Praça do Comércio, por exemplo, pode-se passar por lá, mas não pode acabar a viagem lá, não pode deixar de lá a trotinete. E, por último, temos então a indexação dos tais pontos de estacionamento, que vos tinha dado o exemplo já, para que o utilizador possa ver qual é que é o sítio mais próximo onde pode, de facto, deixar a trotinete corretamente. O segundo grande fator é qual é que deve ser a dimensão da frota. Isto também é sempre um processo iterativo. Começamos, obviamente, com uma recomendação que está sempre indexada à população da cidade e à dimensão da cidade. O desafio aqui, sem tirar nem pôr, é que as trotinetes têm que estar em todo lado, mas não em qualquer lado. O que é que eu quero dizer com isto? Para aumentar a utilidade deste serviço, a trotinete tem que estar muito próxima da origem da viagem e tem que poder deixar muito próximo do seu destino. Porquê? Porque senão mais vale a pena ir a pé. Se eu tiver que andar 10 minutos para pegar uma trotinete, andar 5 minutos, depois andar outra vez 5 minutos, para isso vou a pé. Não interessa, não tem utilidade. Mas estamos sempre com um ponto de partida, que também tem que ser negociado com as autarquias e as preocupações que eles tenham. Pois o que é que fazemos? Vamos sempre analisar com muito cuidado qual é que é a utilização dos veículos, por aí afora. Isto para quê? Para garantir que todos os veículos que estão na rua têm uma utilização elevada, ou seja, têm uma utilidade
muito forte por veículo. Não, um veículo parado simplesmente é uma estátua. E, para dizer a verdade, há estátuas mais bonitas do que as trotinetes, que ocupam espaço público. E pronto, vamos adaptando isto ao longo do ciclo de vida, em conjunto com a Câmara. Agora, quais é que são os fatores de sucesso para um serviço desta natureza numa determinada cidade? Essencialmente são 7, ok? Alguns de responsabilidade da Volt, alguns de responsabilidade das cidades e outros de responsabilidade partilhada. O primeiro ponto, claro, é a natureza da cidade em si, começando pela demografia, ou seja, isto não faz sentido numa aldeia, tem que ter um certo tamanho para se justificar, tem que ter também uma certa densidade populacional para ser genuinamente útil. Se a cidade é muito espalhada, como no caso, por exemplo, de Los Angeles, para ir de uma ponta de Los Angeles até outra de trotinete demora algumas horas. E também o perfil demográfico da cidade. O que é que eu quero dizer com isto? Cidades universitárias, com pessoas mais jovens, uma cidade, comparando Coimbra com Vila Franca de Xira, por exemplo, são cidades com mais ou menos o mesmo número de pessoas, mas Coimbra é uma cidade universitária. Isto é um serviço para jovens, assumidamente. As pessoas de 80 anos não pegam em trotinetes, alguns pegam em bicicletas elétricas, sobretudo no norte da Europa, mas assumidamente é para pessoas mais jovens. O segundo fator é a geografia, ok? E isto prende-se essencialmente por 2 grandes fatores. Primeiro é a elevação, se é tudo a subir e a descer ou se é tudo plano. Isto faz uma grande diferença a nível não só de subir, mas também de descer em segurança com os travões. E também do pavimento das ruas. Nossa belíssima calçada portuguesa, infelizmente, para este tipo de veículo, não é de todo ideal, traz muitas vibrações ao veículo e ao utilizador. Depois, na parte dividida, temos as infraestruturas. Porque é que pomos isto compartilhado? Obviamente, as ciclovias são responsabilidade das câmaras e são um fator crítico para o sucesso destas iniciativas, ou seja, ter caminhos seguros e isolados para circular, mas, como viram como estava a falar antes das docas, nós também participamos nesta criação de infraestruturas. Depois, temos o tema da disponibilidade, como eu disse, elas têm que estar à mão, próximo do utilizador, e isto é responsabilidade de ambos. Porquê? Porque, obviamente, a Câmara pode nos limitar o número de sítios em que disponibilizamos este serviço, e isso pode reduzir a utilidade do serviço para o utilizador. Depois, do lado da própria volta, obviamente, há os veículos em si, a natureza deles. Para ter uma ideia, todos os anos lançamos um modelo novo, que vem com melhorias a nível de segurança, do conforto, da interatividade. Outro fator também muito importante, obviamente, o preço. O facto é que, se queremos competir com o metro, temos que ter um preço comparável com o metro, ok? E não é fácil conseguir fornecer um serviço destes a este tipo de custo. Por último, e aqui também é natureza das nossas linhas de negócio, o fator, a multimodalidade ajuda-nos imenso, ou seja, temos um forte reconhecimento de marca vindo dos carros, mas, acima de tudo, temos as pessoas dentro daquilo que chamamos o nosso ecossistema, ou seja, através de um único ícone no ecrã do seu telemóvel, tem acesso a todas as nossas modalidades num único sítio. Isso ajuda-nos muito em termos de conhecimento e adesão ao serviço. Agora, o que é que nós fazemos? O que é que vamos a fazer? Neste momento temos 400 trotinetes em Coimbra. Começamos em julho de 2020 e tem sido um sucesso muito interessante. Já fizemos mais de 400 mil viagens.
multiplicando isto por uma distância média de 1,5 km a 2, pronto, conseguem saber o número de quilómetros já foram percorridos de Coimbra, mas também, e aqui afeta todos os cidadãos de Coimbra, ainda conseguimos evitar aí algumas toneladas de dióxido de carbono no ar que todos respiram. O que é que vem a seguir? Estamos agora a preparar o lançamento, dentro das próximas semanas, de acrescentar bicicletas também ao nosso serviço, portanto, em breve vão vê-las por aí e recomendo vivamente que as experimentem. E como é que fazemos isto acontecer? Essencialmente, obviamente temos as nossas operações centrais a nível europeu, centrais a nível português, mas há sempre operações locais em cada uma das cidades em que operamos. Então, em Coimbra, temos uma oficina com 150 metros quadrados, com 2 mecânicos a tempo inteiro, sempre a fazer as reparações aos veículos. Os veículos são fortemente usados e abusados. E depois temos as equipas no terreno, que são 2 carrinhas, com 17 colaboradores, trabalham em turnos, 24 horas por dia, sempre a patrulhar a cidade, a trazer trotinetes, a trocar baterias, a estacioná-las como deve ser, a voltar a colocá-las depois em paradas, por aí fora. Isto tudo se traduz essencialmente numa rotina diária, onde caracteriza o esforço que fazemos para suportar tudo isto. Então, às 5 da manhã, o primeiro turno, o que é que ele faz? Vão colher as trotinetes, vão trocar as baterias e vão deixá-las para os mecânicos fazerem as reparações. Os turnos de manutenção, então, a trotinete chega, é logo sujeita a uma inspeção, com uma checklist, ver que tudo está a funcionar. Depois, essencialmente, há um processo de triagem muito parecido a um hospital. Há aquelas coisas rápidas e fáceis de resolver, são feitas logo na altura. As coisas mais complicadas são deixadas de parte para serem reparadas com mais calma. Temos também, paralelamente, sempre uma equipa de controle, okay, das 8 às 4 da tarde, que essencialmente vão, quando há trotinetes mal estacionadas ou trotinetes que acabarem as baterias, têm que ir muito rapidamente ir buscá-las. Isto porquê? Porque quando o GPS, se ela fica sem nenhuma bateria, fica sem GPS. E como são leves, às vezes não estão no último sítio quando o GPS se desligou. Portanto, convém ser rápido, senão podemos perdê-la para todo o sempre. E temos bastante, sabe? Pronto, depois o segundo turno também vai fazer a troca de baterias. Vão ver, fazem isto com base nos erros detectados pelo IoT. O IoT é o sistema de GPS e também aqueles que são reportados pelos utilizadores. Dentro da aplicação, o próprio utilizador pode dizer, não, esta trotinete tem qualquer coisa estragada, tipo, não estava a andar muito bem. Podem-nos reportar isso e depois é este turno que vai buscar. Os turnos armazém são então, vão sempre também a fazer estes processos de segurança, a criar as baterias, por aí fora. E, por último, obviamente, temos também um serviço de apoio ao cliente 24 horas. Pode contactar tanto por telefone, ou por e-mail, ou por chat dentro da nossa própria aplicação. E pronto, é mais ou menos isto. Isto é um bocadinho o nosso dia-a-dia, a nossa forma de trabalhar. E pronto, não sei se tem algumas perguntas. Obrigado, Marco. Sim, agora sim, está. Muito obrigado. Eu tinha aqui umas perguntas, mas entretanto já me foi respondendo ao longo da apresentação, mas ainda bem. Mas antes de fazer as minhas, abria aqui digamos, a oportunidade de quem está a assistir, se quiser fazer perguntas desde já,
Estejam à vontade, também não somos muito, nem é preciso fazer aquele sistema normal de levantar mãos. Uhum. Alguma pergunta que queiram fazer? Sim. André. Eu sou aluno do terceiro ano da licenciatura aqui em questão e, como jovem que sou e sou da cidade de Coimbra, já utilizei, como é óbvio, as trotinetes. Eu tenho algumas questões, por exemplo, relativamente, já assisti, já vi na rua, por exemplo, trotinetes partidas por si só, mesmo o quadro, etc. E qual é que é o vosso processo de tratamento desses casos? Ou seja, se a trotinete é integralmente reutilizada, ou reutiliza algumas partes, ou se vai para o lixo, entre aspas, por aí. Ok, não, é uma boa pergunta e muito relevante, porque até no início desta indústria começou-se por comprar trotinetes, entre aspas, da prateleira, na China, que não estavam preparadas para este nível de uso e abuso, ok? Estavam pensadas para ficarem em casa, não ficar na rua 24 horas por dia, e elas só sobreviviam cerca de 2 meses. Depois de 2 meses eram de facto lixo. Hoje em dia, com estas trotinetes que são construídas e desenhadas por nós, é quase 5 anos em termos de prazo de vida. Obviamente, elas são fortemente modulares, no sentido em que, sim, tudo pode ser substituído e reparado. O quadro também, no nosso caso, também é todo feito em alumínio, que permite que o próprio quadro seja reciclado no final. O que é que nós tentamos fazer sempre é evitar a canibalização, ou seja, não gostamos de tirar peças de uma trotinete para pôr noutra, porque a certa altura, quanto mais se mexe, menos fiável ela é. Então, tentamos sempre substituir com peças novas e, no limite, obviamente, repará-las tudo o possível. Há casos em que, de facto, não é possível e elas são desmanchadas para serem recicladas. Para ter uma ideia, uma coisa tão simples como pneus, obviamente tem que ser à legislação europeia, não se pode deitar um pneu ao lixo, tem que ser todos reciclados. As baterias são consideradas matéria perigosa, ou seja, têm que ser transportados, sobretudo as danificadas, têm que ser transportados por aquela malta que é tipo perita em explosivos, equivalente a transportar gasolina. Portanto, há um grande esforço de reciclagem e reparação, mas há casos em que, de facto, o veículo já está de tal maneira danificado que, sim, tem que ser declarado como morto, por assim dizer. Ok, obrigado. Mais perguntas? Não é? Posso já fazer outras. Então vá, força. Força, obrigado, André. Entre nós os dois a gente faz isto. Diz André. Uma vez que as trotinetes são uma alternativa, entre aspas, ao uso de metro e de transportes públicos a curto prazo, ou seja, viagens esporádicas, a Bolt já pensou em criar, por exemplo, passes mensais ou trimestrais ou anuais, no sentido em que o utilizador faça a deslocação para, no meu caso, universidade, com as trotinetes ou com as futuras bicicletas, ao invés de fazer com os transportes públicos que, por experiência própria, aqui em Coimbra não funcionam da melhor maneira. A resposta disso é sim. Ainda não os temos assumidamente em todo lado. Porquê? Porque cada cidade é uma cidade, ou seja, não há um preço uniforme para um país, nem muito menos a nível europeu. Procuramos tentar adaptar a nossa estrutura de preço à realidade de cada uma das cidades e, sobretudo, ao poder económico das pessoas que lá estão. Eu vou só fazer, peço desculpa, só tenho que fazer aqui uma coisa. Que era suposto ir a outra reunião, mas vou só dizer que estou um bocadinho atrasado. Ok, já está. Mas então ainda não chegou a Coimbra essa iniciativa, mas já temos em alguns lados. Mas, por exemplo,
Em Lisboa até temos uma parceria com o Navegante, que é o passe de transportes públicos, onde quem tem um navegante pode também ter acesso por 15 euros por mês, tem 20 minutos por dia de utilização das nossas trotinetes. Ainda não chegamos a todo lado, há muita coisa na nossa lista de coisas para fazer, mas isso é nitidamente uma das coisas que queremos desenvolver em cada vez mais das cidades nas quais operamos. Marco, já agora pegando nessa última deixa, em quantas cidades é que vocês estão em Portugal? Neste momento estamos ativos em 7, com luz verde para mais uma, e o resto não posso responder. É das como é que estão a andar como é que está o andamento das negociações? É da tal. Sim. E agora, já agora uma coisa que também falou durante a apresentação, há um número, um limiar mínimo, digamos assim, de população para o qual, além digamos, da dispersão geográfica, há um limiar mínimo de pessoas que vos serve guia, digamos assim, para valer a pena implementar um sistema deste género? Acreditamos que haja, ainda não sabemos onde é que ele está. Porquê? Porque, obviamente, começamos pelas cidades mais grandes, mais óbvias. Ainda não chegamos ao ponto de conseguir dizer uma cidade com menos do que X população não é interessante. E há sempre surpresas pelo positivo e pelo negativo. Por exemplo, em Faro acabou por ser um bocadinho uma desilusão a utilização do serviço. Hoje em dia acreditamos por uma questão de dispersão geográfica, ou seja, o Algarve não tem um único centro grande e denso, tem vários centros, mas cada um é tão pequeno que uma pessoa vai a pé e entre eles vai de carro. Portanto, não havia um use case. Por outro lado, por exemplo, em Setúbal, a adesão foi muito maior do que algumas vezes pensávamos. E uma coisa que nunca nos passou pela cabeça, mas é que há muita gente em Setúbal que são imigrantes, que vêm a trabalhar nos hotéis e por aí fora, em Troia, na Comporta, e muitos deles não conseguem o reconhecimento da carta de condução. Então, para eles, isto é a forma de se deslocarem. Portanto, ainda não chegamos a uma cidade onde dissemos, já tínhamos cidades onde não correu bem, mas nenhuma delas dissemos que é demasiado pequena. Assumidamente, ainda não sabemos a fórmula mágica para dizer esta cidade vai funcionar. A realidade é temos que pôr os veículos na rua e ver como é que a coisa corre e, obviamente, tentar ir adaptando à realidade que se encontra cada cidade. E funciona, a operação é o ano inteiro, ou seja, não há aquela coisa do agora está a chover e tal, agora é de inverno. No norte, em Portugal, sim. No norte da Europa, muitas vezes fechamos durante a temporada do inverno. Na Suécia, quando há neve na rua, não vale a pena. Não vale a pena. Neve e gelo, não. Tem tudo para correr mal. Assim, aí sim, os veículos vão todos para dentro de um armazém e são guardados até à primavera. E não, por exemplo, como no Algarve não tiveram assim tanta aderência, não podiam, nos meses de verão, que tem uma ocupação muito maior, ter só os trotinetes nos meses de verão? Ou o nível de aderência é igual? A dificuldade disso é estas operações não são assim tão fáceis de desligar. São muitas pessoas. Ou temos que os pagar para não fazerem nada durante o inverno, ou temos que os voltar a recrutar as pessoas, o armazém, tudo aquilo que lá está dentro. Não é simples, é execuível. Ainda não temos feito isso simplesmente por uma questão de prioridades. Achamos que as cidades em Portugal com interesse para se trabalhar o ano inteiro, e quando isso já estiver tudo explorado, aí sim podemos pensar nestas, o que chamamos os edge cases, de operações sazonais. E já agora, as operações das várias linhas de negócio, digamos assim, não fazem overlap umas com as outras, ou seja, pessoas que trabalhem, sei lá, nas trotinetes
não vão eventualmente contribuir para, sei lá, para as entregas, ou seja, não há esse tipo de vasos comunicantes entre as várias linhas de negócio. A realidade é que somos quase empresas separadas. Uhum. No dia a dia, trabalhamos muito pouco um com o outro, tentamos trabalhar em empresas muito pequenas para garantir o máximo de agilidade e não haver tipo comitês enormes para discutir tudo. No entanto, há algumas funções, obviamente, transversais que utilizamos, administrativas, recursos humanos, legal, temos um departamento de políticas públicas que é responsável por interação com o governo e com as câmaras, e sim é centralizado, mas o nosso dia a dia é muito separado. Eu tinha agora, também uma questão, mas força, força, Silvino. Não, força. Tinha aqui uma questão que tem a ver, exatamente, era com a sazonalidade. Se tem, por exemplo, em Portugal, em que a operação é permitida mais ou menos o ano todo, enfim, o nosso inverno é razoável, os picos de procura relativamente à média anual, por exemplo, são de quantas vezes? Tem números sobre isso? E outra coisa que tinha interesse em saber era, nos sítios onde há transportes coletivos mais ou menos bem estabelecidos, uma vez que competem com eles, se tem números sobre a taxa de penetração, isto é, de cota de mercado ou de número de utilizadores que tiram aos transportes coletivos estabelecidos, nomeadamente em Lisboa, onde tem um sistema de transporte de massas, como é o metro, ou eventualmente no Porto também tem o metro do Porto, e que também é um modelo, ou até na margem sul, não sei se tem em Almada, existe lá o metro sul do Tejo. Tem o metro. Indo lá por partes, a realidade é que este negócio é muito parecido com os gelados. O que é que eu quero dizer com isso? Depende inteiramente do tempo de dia a dia. Ou seja, quando chove, ninguém anda. Ou muito pouca gente anda. Desde que o tempo esteja ameno, mesmo o nosso inverno, desde que não esteja a chover, é ameno, a coisa corre perfeitamente bem. Agora, claro que há também, devido ao fluxo turístico, algum impacto, mas nós não estamos tanto nesse mercado. Ou seja, nós procuramos mesmo ser uma alternativa viável para os locais, não um brinquedo para o turista passear um bocadinho. A segunda parte da sua pergunta era? Era a penetração, digamos, a cota de transporte público que conseguiram captar. Se é que tem números, que eu presumo que sejam difíceis de ter, não é? É muito difícil, de facto, saber que tipo de viagem é que estamos a substituir. E, essencialmente, aquilo prende-se por 3 categorias. A primeira é aquela pessoa que, de outra forma, iria a pé. O segundo é as pessoas que iriam de transportes públicos. E, claro que o terceiro, e aquilo que mais nos interessa em termos de missão social, são aqueles que viriam do carro privado. A realidade disto é, obviamente, fazemos estudos muito regulares sobre isto, mas ainda não há um padrão muito estável em termos das respostas. Obviamente, o que é que fazemos? Fazemos inquéritos. É assim que vamos tentar saber isto. Não é de todo linear, ainda que haja um padrão bem estabelecido, tem dado resultados muito diferentes, mas bastante animadores no sentido de, sobretudo no sentido, o mais nos orgulhamos é de substituir viagens de automóvel privado. Ok, obrigado. Posso intervir? Boa tarde, sou Tiago Cardoso, sou o chefe de divisão de mobilidade da Câmara de Coimbra. Quero dar os parabéns aqui por esta iniciativa e ao Marco pela apresentação. Eu sou aqui alguma das coisas que foram ditas, queria só aqui acrescentar umas coisinhas da nossa experiência aqui de Coimbra. Em relação àquilo que foi dito da sazonalidade, nós aqui em Coimbra notamos muito as férias escolares. A partir do momento em que acabam as aulas nas universidades, isto cai a pique. Portanto, não é tanto a chuva, porque aí nem se nota assim muito, os dias de chuva intensa nem são assim por aí além, mas sim, o mês de agosto, por exemplo, é dramático no uso das trotinetes. Depois, relativamente aqui a esta última questão que levantaram, o que nós notamos aqui em Coimbra é que não se põe muito a questão do first mile e o last mile e do uso da trotinete nessa utilização. A gente aqui brinca um bocadinho e chama-lhe que é o zero mile.
que é, acima de tudo, nós notamos que os utilizadores, até pelo aquilo que são os pontos de origem e destino, acima de tudo são os trajetos que seriam feitos a pé pelos estudantes universitários e por uma questão de oportunidade usam as trotinetes para se deslocar do ponto A ao ponto B. E, portanto, não é tanto a substituição do transporte privado nem do transporte público, mas sim do andar a pé. Pronto, queria só dar esta chega aqui em relação ao que foi falado e daquilo que tem sido a experiência de Coimbra. E se tiver aí também alguma questão que eu possa esclarecer, estou à vontade. Obrigado. Não, é evidente, obrigado, Tiago. Obviamente, esse primeiro ponto vem da natureza de Coimbra. Coimbra é uma cidade estudante. Em Lisboa, este efeito não se sente tanto. Primeiro, porque os estudantes são menos preponderantes na cidade, e também isto é verdade em outros sítios, mas também porque há mais proporção dos estudantes que são de Lisboa, ou seja, Coimbra é daqueles poucos sítios onde a malta vem de outros sítios do país para estudar lá. João Branco. Boa tarde a todos. Eu sou docente aqui também na licenciatura e, embora não seja da área da engenharia, gosto particularmente de alguns dos aspectos que a envolvem. E se me for permitido, só quero partilhar uma fotografia, porque eu acho que esta solução, quando surgiram as trotinetes e também as bicicletas elétricas, eu acho que seria quase a solução milagrosa para uma cidade como Coimbra, em que, quando se falava em retirar carros das cidades, o problema é, ok, e os relevos? Como é que enfrentamos as subidas e as descidas, como é que andamos a pé numa cidade como Coimbra? E esta seria a solução ideal. O problema que eu vejo é algo como isto. Isto foi uma fotografia que eu tirei, por exemplo, no Porto, e numa fase transitória, em que nós temos que conviver com trotinetes e carros, eu não gostaria de ser o dono deste carro, não é? Portanto, mas isto tem a ver com comportamentos e eu fico feliz, confesso que fico feliz por ver que uma empresa como a vossa tem uma série de iniciativas no sentido de ensinar as pessoas a utilizar corretamente a trotinete, porque acho que esse é o maior desafio num negócio como este. Não, absolutamente, e o João toca exatamente num ponto fulcral, é toda uma questão de comportamento e no limite de etiqueta. Qualquer nova tecnologia vem com um conjunto de regras que têm que ser aprendidas pela sociedade. Hoje em dia todos sabemos que não se telefona às pessoas às 11 da noite, mas no início isto não era evidente. É preciso ir desenvolvendo estas normas culturais e educar as pessoas para que eles saibam qual é que é o comportamento correto. Obviamente, a primeira parte da batalha é o conhecimento. E acreditamos que isso resolve metade dos problemas. As pessoas simplesmente saberem. Depois, a partir dali, há aqueles que sabem e são incumpridores de qualquer maneira. Tal e qual como, sei lá, beber e conduzir. Toda a gente sabe que é proibido, no entanto, há alguns que se portam mal. O que é que se passa no mundo das trotinetes? É que ainda nem toda a gente sabe que é proibido. Acham que aquilo vale tudo. Vão para onde vão e o que aquilo que acham bem e vão em contramão. Ainda não sabem quais é que são as regras, mas quanto mais o que assistimos tipicamente é com o estabelecer e a maturidade destas operações e a normalização destas operações, as pessoas vão aprendendo e não só as pessoas vão aprendendo, mas como as próprias câmaras também vão desenvolvendo cada vez mais as infraestruturas. O que é que nós estamos a tentar fazer? É acelerar este processo de transição. Porquê? Ninguém usa. Portanto, se ninguém usa, o que é que eu vou construir uma ciclovia? Mas se as pessoas usam, ok, então agora já percebo, agora já vou construir mais. Porque é que eu vou tirar um lugar de estacionamento para criar uma ciclovia, quando as pessoas hoje em dia usam carro e ninguém anda de bicicleta? Mas se eu não construir a ciclovia, ninguém vai andar. O que é que estamos a tentar fazer? É fazer aquilo que em inglês chamamos de bridge the gap, ou seja, através de estas coisas que são morosas e custosas para nós, colaborar nesta educação e nesta sensibilização e na fiscalização para não conseguirmos chegar a este estado de maturidade sem, neste estágio de imaturidade, haver uma reação negativa do parte do resto da cidade que leva as câmaras a não verem isto bem, essencialmente.
Marcos, já agora pegando nisso e ligando aqui o ISEC também está, aliás, o Politécnico está envolvido na construção de um plano municipal de educação para o desenvolvimento sustentável, e uma das ideias que lá apareceu foi precisamente haver formações e, enfim, ações. Ao bocado estava a dizer que tinha, assim, tinha escolas ou ações, pelo menos, de educação para os mais novos das regras. Isso é alguma coisa de forma sistemática que esteja pensada, ou seja, essa educação das pessoas, apesar de ter dito que isto é essencialmente para um público acima dos 18 anos, faz sentido que quer os mais novos, quer nesse público mais jovem, que ainda está em muito boa idade de aprender, fazer uma conjunto de ações um pouco mais sistemáticas de como usar isto da melhor forma ou não? Não faz parte dos vossos cadernos de encargos. Às escolas, às secundárias. Sim. Não vamos simplesmente, porque não há muito para dizer. Eu vou lá, vou dizer, olá, bom dia, vocês não podem usar. Ok. Não há muito para dizer. Mas não fazemos ainda dentro das universidades, é verdade. Tentamos fazer isto dentro de locais públicos, onde qualquer um possa usar. E, por exemplo, ainda não fizemos cá em Portugal, mas lá fora já contratamos mesmo espaço de publicidade para transmitir estas mensagens. Tivemos um caso muito engraçado, lançamos um concurso chamado-se The Art of Parking, ou seja, qualquer um podia tirar uma fotografia dos veículos bem estacionados e depois fomos colocando isto em cartazes públicos na via pública, como se fosse um anúncio, para ir sensibilizando. Ou seja, vamos experimentando várias ações, vamos fazendo um bocadinho de tudo. Isto é como sempre na publicidade, eu sei que metade do dinheiro que eu gastei foi wasted, mas não sei qual a metade. Portanto, tenho que ir continuando a investir e avaliar os resultados dele. Já agora, uma pergunta para o Tiago Cardoso, já que se disponibilizou. Estava a falar dos números, quer dizer que vocês fazem na Câmara uma monitorização da utilização possivelmente, obviamente, em colaboração com a empresa, ou seja, tem um registro daquilo que é a utilização ao longo de cada mês ou de cada dia? Sim, se calhar convém explicar como é que é o processo de entrada das trotinetes nas cidades, e aqui em particular em Coimbra. As empresas, quando se propõem a entrar na cidade e estabelecer a operação, assinam connosco um acordo de colaboração em que tem um conjunto de deveres e obrigações, de parte a parte, em que uma das questões que nós colocamos foi a obrigatoriedade de nos fornecerem os dados de mobilidade da utilização das trotinetes. E mensalmente fornecem-nos um relatório que tem um conjunto de dados do número de utilizadores, distâncias médias, e tem também uma forma gráfica, os pontos de origem e destino. Nós estamos neste momento também a trabalhar na obtenção de uma plataforma que nos vai permitir, até em tempo real, e saber mesmo o percurso exato que cada trotinete faz, para avaliar e depois ter um apoio à decisão em novos investimentos de infraestruturas para a mobilidade suave, como as trotinetes, as bicicletas. Isto foi um processo, quando começou no início, em que entraram as primeiras empresas de trotinetes, a gente acusou-se que a cidade não estava preparada, não tinha infraestruturas, mas nós insistimos um bocadinho nisso. Também estávamos numa fase final de criação da primeira fase das nossas ciclovias, e serviu de experiência. E o que nós sentimos foi que houve uma mudança na cidade, que sentimos bastante, de uma habituação dos condutores do automóvel à presença deste tipo de equipamento na rua. Isso depois foi complementado também com os parqueamentos de bicicletas que nós fizemos, que temos cerca de 88 parqueamentos de bicicletas, e o que tem-se vindo a notar cada vez mais pessoas a fazer uma utilização de bicicleta no dia-a-dia, a deslocação casa-trabalho, trabalho-escola, casa-escola, e em sítios onde não temos infraestrutura. Nós fomos à Praça da República, ao Polo 1, aqui na Baixa,
são raros os postos de parqueamento de bicicletas que não têm bicicletas estacionadas. O que nós depois também fizemos foi abrir esses postos ao parqueamento das trotinetes, para além do que nós já tínhamos como hotspots pré-definidos. O que nós fizemos foi criar um conjunto de hotspots onde as empresas fazem a distribuição diária e o balanceamento das trotinetes. Por questões de procura e questões de espaço físico, há uma tabela que cada empresa sabe quantas trotinetes pode colocar naquele espaço. Então, se tem direito a pôr 5, se lá estão 3, já só pode pôr 2. E por aí fora. E depois trabalhamos diretamente em parceria com as empresas, ainda há pouco tivemos aqui uma reunião com o Bolt, para nos fornecerem, eles próprios nos ajudarem, onde é que há maior procura de trotinetes, onde é que nós poderemos fazer os investimentos na criação de hotspots, de parqueamentos e de novas infraestruturas para a mobilidade suave. Portanto, esta é a operação e é o procedimento que nós fazemos. Okay. Muito obrigado. Bem, não sei se há mais alguma pergunta. Eu tenho uma última. Diz, relativamente às taxas de CO2 emitido, as trotinetes elétricas reduzem bastante, mas a minha pergunta é, com o vosso outro setor de entregas de comida, conseguem, digamos, colmatar as emissões de carbono produzidas pela entrega de comida através dos vossos serviços, tanto da Bolt TVDE e das trotinetes elétricas, ou está meio que igual para igual? Não sei se... Sim, vamos lá por partes. A primeira pergunta é quais é que são os veículos que se utilizam nas entregas. E o que é que fazemos? Permitimos que cada estafeta, por assim dizer, ele é livre de escolher o veículo que quer. A única coisa que lhe pedimos é que nos informe. Porquê? Porque isso afeta o tempo que ele leva a se deslocar entre os sítios e, portanto, as estimativas que damos aos utilizadores. E, obviamente, também isto afeta quem é que escolhemos para atribuir aquele trabalho. Portanto, a resposta é: há de tudo. Há muita gente que faz entregas de comida com as nossas trotinetes. Okay? Com a mala, com a mochila às costas, e é assim que vai fazer. Há malta que vai de moto, há malta que faz de carro. Há um bocadinho de tudo. Mas o que é que nós tentamos fazer? E pronto, globalmente, enquanto empresa, temos uma grande preocupação pelo ambiente, fazemos o offsetting das emissões de carbono, e temos se for ao nosso site, podem encontrar tudo sobre o nosso Green Pledge. E, por acaso, agora, ainda nos últimos dias, saiu uma iniciativa muito engraçada que chama-se Seed Bolts, que é, nós somos muito fortes em África, e lá também fazemos TVD em motas. Então, pode chamar uma mota para te levar a algum lado. Mas pronto, o que é que fizemos? Se procurar Seed Bolts, portanto SEEDBOLTS, lançamos, são 9 milhões de sementes, por mão, por carro, por avião. São sementes encapsuladas dentro de uma bola no fundo, de argila, para que os pássaros não a comam, e são distribuídas, e depois e com isto estamos a voltar a florestar algumas áreas desflorestadas, sobretudo no Quénia. Está giro. Ok. Ok, obrigado. Um belo final. Pronto, não queria... Estamos mais ou menos um bocadinho só depois da hora que nós tínhamos previsto, também não quero afastar o Marco da reunião, que já está atrasado, mas acho que queria lhe agradecer, obviamente, porque isto foi muito daquilo que nós estávamos à espera. Acho que ficamos bastante mais esclarecidos sobre a operação e sobre as dificuldades e a consciência dos desafios e aquilo que vão ultrapassando. E, portanto, estou certo, quer para os alunos, quer para nós, já não somos alunos, mas que aprendemos com certeza um pouco mais deste, eu diria, fenómeno um bocadinho recente. E, portanto, agradeço-lhe muito a disponibilidade. E pronto, só dizer também que a escola está à disposição, se algum dia pudermos ser de utilidade, disponho. Muito obrigado pela sua presença, obrigado também a quem esteve connosco, que não é
da cadeira do ISEG. E até uma próxima. Muito obrigado. Ok. Obrigado, bom trabalho obrigado. e também, obviamente, disponham qualquer coisa que possa ser útil. Okay? Vamos usar. Tá, obrigado. Ok. Boa tarde a Boa todos. tarde. Com Muito licença. obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.